Começa agora o podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu podcast, produzido pela equipe de comunicação social do projeto de monitoramento da obra do aterro hidráulico da Praia de Ponta Negra. Eu sou Jefferson Rocha e estamos iniciando o segundo episódio dessa nossa série de conversas. Hoje nós vamos conversar sobre a obra da drenagem. E qual o papel dessa obra da drenagem em todo o contexto da obra da engorda de Ponta Negra. Para conversar conosco sobre este assunto, nós estamos aqui com os professores. Eu não vou mais apresentá-los, porque eu já apresentei no primeiro episódio, mas estamos aqui com um professor graduado em Engenharia pela UFRN, mestre e doutor em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos e da USP, da Universidade de São Paulo, professor Paulo Eduardo Vieira Cunha. Olá, professor. Olá, Jefferson. Sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a obra de engorda e as obras de drenagem, tudo que tem relação com essa importante transformação que se passou por nossa Praia de Ponta Negra. Estamos também com o professor Oswaldo de Freitas Neto, ele que é engenheiro civil pela UFRN, também mestre em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo e doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília. Professor Oswaldo, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast. Obrigado, Jefferson, por mais essa oportunidade. Um prazer. Vamos em frente. Vamos lá. E esse podcast, para você que está nos ouvindo, tem o objetivo justamente de esclarecer, tirar dúvidas, para que você entenda como é que está acontecendo essa obra, como é que aconteceu e está acontecendo essa obra, tanto do aterro hidráulico quanto de drenagem lá da Praia de Ponta Negra. E eu vou começar perguntando aqui ao professor Paulo Eduardo. Professor, explica pra gente, fala drenagem, o que danado é a drenagem e qual é a relação dela com o saneamento básico? Beleza, Jefferson, muito boa pergunta para a gente começar, esclarecendo isso aí, um ponto fundamental. Drenagem, de maneira bem simplificada, é o processo de você remover o excesso de água de algum solo, de algum local, de alguma superfície. A gente tem vários tipos de drenagem, Por exemplo, a drenagem linfática, não tem? Sim. Mas ainda a gente não está falando desse tipo de drenagem, a gente está falando da drenagem das águas pluviais. Então seria um conjunto de obras, estruturas que a gente projeta e executa para direcionar as águas de chuva, Então transportá-las adequadamente até o seu ponto de destinação final, certo? Remover esse excesso de água que caiu, vamos dizer assim, se precipitou sobre uma área urbana e direcioná-las de maneira adequada, transportando de maneira adequada até o seu ponto de disposição final. E qual é a relação, então, da drenagem com o saneamento básico? A drenagem é um dos pilares, vamos dizer assim, do saneamento básico. O saneamento básico, isso está definido em lei, Ela tem 4 eixos ou 4 pilares: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais, ou seja, a drenagem urbana e manejo das águas pluviais, e também a questão do gerenciamento dos nossos resíduos sólidos, aspectos relacionados ao nosso lixo. Esses são os 4 eixos ou pilares do saneamento, então a drenagem é um deles. Águas pluviais é a água da chuva. Água da chuva, águas pluviais são as águas de chuva. Beleza, professor. E como é que funciona especificamente em Ponta Negra? Que a gente já viu vídeo em rede social, muita água vindo para Ponta Negra desde sempre, Como é que funciona, inclusive, porque dizem que toda água vai para o mar, toda água de chuva, toda água da cidade vai para o mar, é verdade isso? Veja bem, o sistema de drenagem de águas pluviais, ele guarda uma correlação interessante com o sistema de esgotamento sanitário. Ambos funcionam por gravidade. Então as águas, o esgoto, nesse caso da drenagem, as águas de chuva, elas escoam sempre dos pontos mais altos para os pontos mais baixos. Especificamente no caso de Ponta Negra, os pontos baixos é justamente a praia, a linha de costa é o mar. Então, esse sistema de drenagem daquela região tem como seu local de disposição final a Praia de Ponta Negra. Já tinha, na sua configuração original, ele foi reformulado, agora ampliado e reformulado, mas mantém a concepção de encaminhamento de boa parte das águas justamente para esse ponto mais baixo que é a praia. Perfeito, professor Paulo. Professor Oswaldo, o licenciamento, ele
pedia, né, estava indicado lá que as duas obras deveriam acontecer juntas, né, a obra do aterro hidráulico e a obra de drenagem. E a gente sabe que houve algumas mudanças nesses projetos, né, e por isso que houve um certo atraso, né, para a realização. Quais foram as principais mudanças, né, e por que se você sabe dizer, porque a gente não é a prefeitura, né, a gente é a FUNPEC, né, a gente é uma fundação que está monitorando a obra de fato, mas se o senhor sabe por que dessas mudanças e por que do atraso? Muito bem. A questão é que a obra de drenagem, ela começou antes, inclusive, da obra do aterro hidráulico. Tá? Ela começou antes, só que a velocidade com que a obra do aterro hidráulico evolui, ela é uma velocidade bem alta. Tanto que vocês vão observar aí o tempo relativamente curto para o porte da obra que foi feita, que levou para ser finalizado, o tempo bem pequeno. Tá? E aí, durante o processo, durante a execução da obra do aterro, a obra de drenagem estava andando paralelamente e houve uma interrupção na obra de drenagem, né? E aí, vamos dizer, numa corrida para finalizar a obra no prazo, a obra do aterro hidráulico no prazo previsto, no cronograma previsto, a velocidade da obra do aterro evoluiu e a obra do aterro foi finalizada e a obra de drenagem não. De fato, não é o cenário mais conveniente, não é o cenário ideal, né? O cenário ideal realmente era que a obra de drenagem tivesse sido finalizada antes da obra do aterro até mesmo começar. Existe o cenário ideal, existe o cenário possível. O possível seria que pelo menos terminassem concomitantemente. Esse seria pelo menos o possível, né? Mas, infelizmente, a obra de drenagem ela veio a terminar agora, né? No final de fevereiro, agora de 2025, e se tem a expectativa que os preceitos estabelecidos em projeto pelo projetista, agora com as chuvas, né, que a tendência é que elas aumentem na cidade, que o projeto tenha uma repercussão positiva no comportamento das águas pluviais que chegam até o aterro do aterro hidráulico de Ponta Negra. Professor, já existia um sistema de drenagem, né, que levava a água da chuva para a beira da praia, né? O que é que foi alterado, o que é que foi adaptado, o que é que foi instalado, né, o que está sendo instalado dessa mudança, né, a partir do aterro? Isso, o sistema de drenagem é um sistema complexo, ele tem uma série de elementos. Começa, por exemplo, no pavimento. O próprio pavimento, né, Oswaldo, e as suas sarjetas e tudo que é colocado ali junto à via pública, ele faz parte do sistema de drenagem, bocas de lobo, galerias, etc. Basicamente, a grande questão principal ali do que foi alterado foram a inserção de dissipadores, caixas de dissipação de energia. A gente tem um litoral que ele tem uma característica um pouquinho diferente de outras regiões aqui, de outras cidades, outras capitais nordestinas. Por exemplo, Recife. A praia está no nível, né, da cidade. Aqui em Ponta Negra a gente tem desníveis que chegam a 40 metros. Então essa água que é captada a 40 metros de diferença para a praia, ela vem com energia muito grande. Essa energia muito grande, ao chegar na praia e ser despejada, poderia causar processos erosivos, aí o professor Oswaldo pode explicar até melhor, e levar uma parte do material do aterro. Então, esses dissipadores, eles têm como função principal quebrar a energia, diminuir essa energia para fazer com que essa água seja espraiada, podemos dizer assim, numa velocidade com energia menor. Sim. É isso? Exatamente. Sem essas caixas de dissipação, a tendência é que a energia com que a água chegaria, né, na praia seria uma energia altíssima, e ia abrir literalmente um Maceió. O pessoal chama de Maceió aqui, né? Quando a gente passeia na praia, né, que passa e tem um Maceió. Sim. Em termos de processos erosivos, a tendência era que se abrisse uma vossoroca ali, né? Uhum. E mas uma boa parte do material do aterro ser carreado de volta para o mar. E aí, obviamente, o mar não ia repor esse material após a ocorrência de um processo erosivo tão incidente como se tinha de expectativa.
Eu não sei se você chegou a ver, Jefferson, ou quem está nos ouvindo, ficou muito popular, eu acho, nos grupos de WhatsApp, etc. Acho que, salvo engano, ano passado, 2024, durante o período de inverno, uma chuva de maior intensidade e duração, e chegando ali, descendo naquele calçadão, ali naquela escadaria. Calçadão, não, perdão, escadaria. Não, aquela perto ali do Hotel Visual, ali descendo na rotatória. Sim. Então ali, né, Oswaldo, antes do aterro e também antes da execução do dissipador, ali, salvo engano, é o dissipador 9, um vídeo que foi divulgado na época, rolou muito nos grupos de WhatsApp e mostrava a praia rasgada, né, um Maceió, porque uma chuva e realmente a velocidade com que a água chega, a energia, e ela formava esse processo erosivo. Então, a obra de drenagem, ela tem como premissa básica a amortização dessa energia para preservar o corpo do aterro que foi instalado. E são quantos dissipadores, professor? No projeto original, 16, mas eles a prefeitura implementou um a mais. Então eles são numerados de 1 a 16, mas tem um deles, que aí você vai me perdoar que eu não vou lembrar de cabeça, um deles tem, suponhamos que fosse o 12, tem o 12 e o 12A, eles incrementaram um, então são 17 dissipadores. É importante frisar que o aterro ele tem o objetivo de proteger a cidade contra a ação erosiva do mar. E o sistema de drenagem tem o objetivo de proteger o aterro contra a ação dos processos erosivos oriundos da chuva, das águas pluviais. Professor, e só uma última dúvida em relação aos dissipadores especificamente, ele vai acumular água ali dentro ou é só para diminuir a velocidade e ele pode transbordar? Como é que funciona? É isso mesmo, ele vai receber essa grande quantidade de água, dependendo evidentemente do volume que chover, né, da intensidade da precipitação, e aí ele vai enchendo, vai transbordando, porque veja, se ele chegasse direto, ele vem com uma velocidade imensa, então você coloca lá para que esse fluxo fique mais tranquilo, ele transborda. Do dissipador 9 ao 16 ele vai transbordar sobre o enrocamento, não é isso, Oswaldo? Os anteriores têm uma configuração um pouco diferente, do 1 ao 8, são aquelas caixas que de 1 passa para 3, mas sempre transbordando para que isso diminua, quebre, a gente chama também, esse termo não é errado, quebrar a energia, né? Diminuir essa energia. E aí onde está o papel da FUNPEC nisso, né? Isso. Existem programas de monitoramento, quanto ao desempenho, mas também quanto à manutenção desses sistemas. Perfeito. Né? Então, naturalmente, o que vai acontecer com esse sistema de drenagem? Ele vai carregar, naturalmente, sedimentos e, eventualmente, essas caixas vão ser parcialmente ocupadas por sedimentos que se depositam e que são carreados pela própria água da chuva. Qual vai ser o papel da prefeitura, além da execução e do monitoramento do desempenho? Fazer a manutenção desses sistemas, garantindo a limpeza do sistema de drenagem, garantindo a limpeza dessas caixas. Por quê? Eventualmente algum dano que tenha sofrido, né, fazendo a reposição desse material. E nossos programas de monitoramento têm a ver com manutenções preventivas, que são aquelas que acontecem antes do problema ser causado, e manutenções também, programas de reparo e manutenções corretivas. Evidentemente que aí cabe, no caso desse, antes do período chuvoso, né, fazer toda uma revisão dos equipamentos, etc. Exatamente. Todos os componentes que fazem parte do sistema, Oswaldo? De modo a garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem. Então também não pode aceitar, digamos assim, em termos técnicos falando, que uma obra de tanta envergadura, um sistema de drenagem executado, ele não pode passar muito tempo sem a manutenção devida. Então, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. E esse é o papel da FUNPEC. Professor, vou pedir ao professor Oswaldo para responder essa, que a gente viu que nas chuvas, né, depois que o aterro foi concluído, mesmo com a conclusão parcial ou já final, né, dos dissipadores, a água acabou se acumulando, né, naquela faixa de areia. Esse acúmulo estava previsto em projeto, e se estava previsto, é possível tirar essa água, criar uma subdrenagem, vamos dizer assim, para que essa água não fique lá parada? Então, Jefferson, nós já tivemos inclusive algumas reuniões, né, com a prefeitura, a secretária Shirley. Isso. Né, o subsecretário, né, Carlos Queiroz. Inclusive também com o projetista da obra, né, o engenheiro Alberto, né?
Isso. E, assim, pode-se dizer que a concepção de projeto que nos foi apresentada pelo Alberto é que já havia a previsão de que a água se depositaria no aterro e levaria algum tempo para infiltrar, de modo que essas lagoas que foram observadas com as fortes chuvas estavam previstas. Como toda obra de engenharia, a gente trabalha com uma ideia de previsão de comportamento. Existia a previsão, de fato, que acontecesse a formação dessas lagoas. A depender, né, Oswaldo, assim, a magnitude, o tamanho da lagoa, né, e o tempo necessário a ela secar depende da intensidade da chuva, da intensidade e duração, né? Perfeito. Isso foi colocado no projeto do Alberto. Perfeito. O fato é que a pergunta que você fez é interessante, que coloca: existem possibilidades de acelerar o processo de infiltração, de criar subbacias, subdrenagens? Existem, assim como existem maneiras de você evitar que todo aquele volume de água chegue lá embaixo. Mas para isso você tem que captar água em uma cota superior, lá em cima. Uhum. Aí vem as questões: tem espaço para armazenar todo aquele volume de água em algum terreno, em alguma área lá em cima, impedindo de chegar todo aquele volume de água lá embaixo? Não tem. Vai ter que ter desapropriação? Não vai. Isso tem custo, o custo é alto, é viável, é inviável financeiramente? Isso são respostas que, via de regra, são respondidas pelo projetista, porque no momento em que ele projeta, ele faz uma análise de custo e benefício das soluções que ele propõe. No caso da solução que foi proposta e que foi executada, existe a previsão de que a água em excesso deposite sobre o aterro, que forme-se aquelas lâminas d'água e, com o tempo, a água tender a infiltrar. Dentro dessa realidade, existem possibilidades para acelerar esse processo de infiltração. E nós, em algumas reuniões que tivemos, né, com o projetista, com o pessoal da prefeitura, a gente fez algumas sugestões. Acredito que eles estejam avaliando a possibilidade de, eventualmente, complementar a solução, porque faz parte. Como eu falei, é uma obra dinâmica, né? O comportamento é dinâmico, então, se implantou uma solução, essa solução pode ser melhorada, otimizada, ajustada. Isso faz parte da engenharia. E só complementando, viu, Jefferson, é que o projeto lá do Alberto, que realmente previa isso, ele inclusive apresentou em alguns momentos, acho que apresentou no CREA também, apresentou outros momentos, e que tem essa configuração realmente, e o papel do dissipador, né, ou dos dissipadores, esses dispositivos que foram colocados lá para diminuir a energia que a água chega, né, quebrar essa energia. Os dissipadores funcionaram a contento nessa ocasião dessas chuvas que aconteceram no último final de semana. Pelo menos não me consta que tenham acontecido processos erosivos na praia. Evidentemente formou-se as lâminas de água, isso é fato. Não houve, né, dano ao aterro, mas formou-se essas lâminas de água. E aí é se trabalhar em qual alternativa, se a prefeitura pensa em fazer alguma complementação, e aí estamos abertos também para discutir isso. Para apoiar no que for necessário. Mas a concepção, isso precisa ser claro, a concepção de projeto é um projeto autoral, cabe ao engenheiro que foi contratado pela prefeitura conceber o sistema de drenagem. A concepção dele, de fato, previa a formação dessas lâminas. Professor Paulo, aproveitando, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda estamos falando sobre saneamento básico, vamos dizer assim. Um dos problemas que a gente encontra em Ponta Negra é a questão do despejo de esgoto de forma ilegal. Ele acaba chegando também pelo sistema de drenagem, né, à praia, mas também tem outras ligações, enfim, outros despejos, né, lá em Ponta Negra. E é uma coisa, inclusive, que o nosso projeto está monitorando, né? A gente tem esse registro através do programa de engenharia, né? Temos sim. A gente tem um programa, podemos dizer que temos até mais de um programa que se correlaciona a isso. A gente tem um plano de desativação das saídas de águas pluviais para a faixa de água, as saídas não previstas em projeto. Sim. Então isso aí já é um projeto, um plano que está em execução. Nossa equipe responsável diretamente por esse programa
foi, num primeiro momento, né, professor Oswaldo, e caminhou a costa inteira, na região de obra, cadastrando ponto a ponto, georreferenciando, colocando as características daquele local, para que aquilo que não for previsto em projeto possa ser desativado, né? Então, a gente tem um plano disso e a gente tem um segundo plano também, que é o de conscientização das pessoas sobre as ligações clandestinas, né? Aí a gente pode falar um pouquinho mais também do que é a ligação clandestina e a interconexão entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais. Vamos falar sobre isso agora mesmo. Eu queria então, professor, que o senhor falasse, primeiramente, o que é essa ligação clandestina, né, no sistema de drenagem, enfim, esse problema que acontece recorrente em Ponta Negra. Esse é um aspecto bem complexo, sabe, Jefferson? Porque no Brasil a gente adota o sistema de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto. O que seria isso? A gente tem uma tubulação para esgoto e outra para drenagem. Os sistemas de esgotamento, quando eles foram concebidos, os primeiros sistemas de esgotamento sanitário, a gente vai falar de Roma e vamos falar de outras cidades do mundo, eles foram concebidos como sistemas unitários, ou seja, eles coletavam conjuntamente, eles drenavam áreas pantanosas, etc., e também coletavam os dejetos. Então, os sistemas de esgotamento nasceram comunitários, mas quando eles vieram para as regiões tropicais, caracterizadas por chuvas torrenciais em determinados momentos, verificou-se que esse sistema não tinha viabilidade. O primeiro sistema implantado no Brasil, naturalmente, foi no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e não funcionou a contento. Então, desde o início do século passado, o patrono da engenharia sanitária brasileira, Saturnino de Brito, a gente vai usar o sistema separador absoluto. Foi um sistema depois inventado na região sul dos Estados Unidos, em Memphis. É a primeira cidade que teve, no Tennessee, né, que teve a implantação desse tipo de sistema. E a gente adota desde 1912 o sistema separador absoluto. Então, água de chuva não se mistura com esgoto. Então, tudo que a gente fizer ao contrário, ou seja, ligar esgoto no sistema de água pluvial ou ligar água de chuva no sistema de esgoto, é uma ligação clandestina. É uma interconexão que a gente chama entre os sistemas, o que não deve acontecer de forma alguma, porque causa uma série de danos. Dá errado. Dá errado, dá muito errado. E aqui eu queria deixar um negócio claro. A ligação de esgoto do sistema de drenagem, o que é que acontece? O sistema de esgotamento sanitário, antes desse esgoto voltar para a natureza, ele precisa ser tratado. Então, ele passa por uma estação de tratamento de esgoto e, na sequência, ele é devolvido ao corpo receptor. O sistema de drenagem, não. Essa água é captada e ela vai direto para a natureza, como, por exemplo, ali em Ponta Negra, direto para a praia. Ou, anteriormente, quando não se tinha um aterro, direto para o mar. Né? Teoricamente seria uma água limpa, né? Teoricamente uma água mais limpa. Se você coloca esgoto junto ao sistema de drenagem, você está mandando junto. E aí o pior ainda, no meu entendimento, muito pior é quando você coloca água de chuva no sistema de esgotamento sanitário. O sistema não está projetado para isso, as tubulações não aguentam, então o que é que acontece? Quem está me ouvindo aqui, numa ocasião de chuva, você estiver passando pela cidade e olha aqueles tampões de ferro, aquilo ali é o posto de visita do sistema de esgotamento sanitário. Pode olhar que ele está borbulhando de água. O que é aquilo ali? É esgoto. O esgoto, o pessoal ligou água de chuva ao esgoto. O volume de água de chuva é muito maior, mas é muito maior do que o volume de esgoto. O sistema não aguenta e transborda. Quando ele transborda, né, professor Oswaldo, o que é que vai acontecer? Ele vai naturalmente pelo sistema de drenagem, pelas sarjetas da rua, procurar o sistema de drenagem e vai terminar chegando, no caso de Ponta Negra, onde? Na praia. Na praia, nos rios, né? Então você liga a água de chuva no esgoto, estoura o esgoto e esse esgoto vai retornar para a praia, pelo próprio sistema de drenagem. Então, quem faz isso, quando a gente faz isso, seja de maneira sem conhecer ou se a gente faz de maneira criminosa, a gente está prejudicando nós mesmos, né? Verdade. Então quem está nos ouvindo agora não tem uma desculpa mais de dizer que não conhece. Me permita complementar, né? Inclusive, esteve dentro da fala dele agora. Os problemas de ligações clandestinas, eles precedem a obra do aterro hidráulico. Sim, sim. E não estão restritos a Ponta Negra, não. Estão na cidade como um todo e também, viu, Oswaldo, não estão restritos a Natal, acontece em várias cidades do nosso estado e em várias cidades do Brasil também. Exatamente. Só que a gente tem visto algumas questões que a gente escuta que alguns mencionarem que o aterro acabou a cidade, acabou a praia, que agora joga-se esgoto na praia. Na verdade, as ligações clandestinas já existiam. Então, toda aquela água contaminada pelos esgotos ligados no sistema de drenagem e vice-versa, já chegavam até a praia.
com a grande diferença de que antes era jogado diretamente no mar. Então ninguém via o esgoto, uma vez que ele era lançado diretamente no mar. Diluía na água. Diluía na água e ninguém via. Hoje, de fato, existe realmente. A água da chuva traz consigo esgoto de origem de ligações clandestinas e, eventualmente, esse material ele fica depositado no aterro e fica exposto no aterro. Inclusive, essa prática ela dificulta a infiltração de água no próprio aterro, porque esse material que é carreado junto com a água pluvial e que se deposita sobre o aterro, ele acaba colmatando a entrada de água no aterro e dificulta ainda mais a infiltração. Ele vai fechando, Ele de vai maneira mais simples, fechando os vazios. vazios. Vai fechando os vazios do solo, os vazios da areia, e a água de chuva tem maior dificuldade para infiltrar. Cria como uma capa. Cria como se fosse uma capa, exatamente, um selo na superfície, né? Então, acaba que assim, é importante deixar isso bem claro para quem está ouvindo, porque no final das contas, é um problema que existe, ninguém está dizendo que não existe, mas que já existia, com a grande diferença que hoje está exposto aos olhos. E antes estava lançado diluído, o esgoto diluído na água. Tá certo? Beleza. Professor Paulo, rapidinho, qual é a dica, o que a população pode fazer para evitar esses problemas? Né? Isso não é só o pequeno, quem tem a sua casa simples que às vezes faz isso, mas também grandes imóveis fazem isso, né? É verdade, isso não está restrito a pequenos moradores, né? Moradores, tá? Empreendimentos maiores também, isso pode acontecer. É fazer a coisa de maneira legal. Água de chuva na chuva, esgoto no esgoto. Nenhuma coisa não se misturam. Se misturar, a gente vai causar problema para nós mesmos, né? Que somos usuários da praia. Beleza, professor. A gente já está com o tempo estourando. Eu queria só terminar com uma pergunta. O que a gente espera para o final dessa obra, né? A gente está em vias de conclusão aí da drenagem, né? A gente ainda está monitorando o aterro. O que a gente pode esperar e o que a gente pode fazer para que dê tudo certo? Olha, a gente espera contribuir, como a gente vem contribuindo, né, na engenharia. Contribuímos na obra do aterro hidráulico, né, que já foi encerrado, e queremos contribuir na drenagem, nesse monitoramento, indicando os caminhos que devem ser seguidos para que o que foi projetado e o que está sendo executado, né, em vias de finalização, possa funcionar de acordo com o que foi previsto, e sugerindo possíveis melhorias para que a praia fique cada vez melhor, né, para que os usuários, sejam os natalenses ou os turistas que visitam Ponta Negra, possam usufruir a praia da melhor maneira possível. É isso que a gente deseja. E eu queria só fazer uma última pergunta. Qual é a importância desse projeto para a academia, para nós que estamos tão próximos, né, da graduação, da pós-graduação aqui da UFRN? É sempre muito bom quando a universidade pode participar, né, Oswaldo? E a gente pode inserir, principalmente nossos alunos, né? Nesse projeto participaram conosco alunos de graduação, na engenharia, né? Não estou nem falando dos outros meios, mas participaram alunos de graduação da engenharia civil, alunos de graduação da engenharia ambiental, pós-graduandos do nosso programa de pós-graduação. A da arquitetura, né, também esqueci de falar, tiveram alunos da arquitetura que participaram da parte de monitoramento dos ruídos. Então isso traz muito dados, isso gera publicações, isso gera conhecimento para os nossos alunos, e é sempre muito importante para a gente. Para a gente também, claro, né, mas estou falando dos alunos, que é o nosso motivo principal, estarmos aqui, né, como professores. É preciso destacar, essa sua pergunta, ela é excelente, porque a engenharia ela é prática, e a partir do momento em que nós, professores, temos a oportunidade de alguma maneira contribuir com obras dessa envergadura, obviamente que profissionalmente nós evoluímos, e no momento que a gente evolui profissionalmente, tendo a oportunidade de trabalhar, de contribuir, de alguma maneira participar de obras dessa natureza, essa repercussão vai para a sala de aula, e a gente leva essa experiência para os alunos dentro da sala de aula, sem contar que oportuniza também os alunos a participarem, como o professor Paulo mencionou. A experiência ele é um processo adquirido ao longo do tempo, obviamente sendo um agente participante direto do processo. Perfeito. Muito obrigado, professor Oswaldo, pela participação, né? Nós conversamos aqui com o professor Oswaldo de Freitas Neto, ele que é professor também do Departamento de Engenharia Civil aqui da UFRN e faz parte do monitoramento aqui da FUNPEC. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Jefferson.
Obrigado pelo convite e estamos à disposição para o que precisar. E obrigado também ao professor Paulo Eduardo Vieira Cunha, que participou conosco aqui também do Departamento de Engenharia Civil aqui da UFRN e que faz parte da equipe de monitoramento da FUNPEC, da obra da Engorda de Ponta Negra e do serviço de drenagem. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Jefferson. Foi um prazer, foi muito bacana. Estamos sempre à disposição de vocês, para vocês precisarem. Beleza, e você que está nos ouvindo pode acompanhar tudo sobre o nosso projeto no Instagram, @engorda_pontanegra. Eu sou Jefferson Rocha, muito obrigado pela sua companhia nesse nosso podcast. E a gente segue aqui no nosso podcast. No nosso próximo episódio nós vamos tratar sobre questões do meio biológico. Fique com a gente e acompanhe sempre as nossas novidades e até a próxima. Você ouviu o podcast Ao Pé do Morro, conversa sobre a nova Ponta Negra. Uma produção da equipe da Fundação Norte de Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, que faz parte do Programa de Comunicação Social Integrada das obras de contenção da erosão costeira na praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.